Nossa mensagem hoje é: somos como peregrinos. Primeiro, um peregrino é alguém que sai de uma terra e vai caminhando para uma outra terra. Um peregrino é alguém que está de saída de um lugar para outro. Ele está numa viagem. Só que estando nesta viagem, ele ainda caminhando assim, ele interrompe a sua viagem numa certa caminhada. Ele interrompe a caminhada dele, a viagem dele, e fica num lugar, numa cidade, numa casa. Ele hospeda por algum tempo num certo lugar. E depois dele ficar ali durante um certo período de tempo, ele sai daquele lugar para poder continuar com a sua jornada, para poder continuar com a sua caminhada. Estes que ficam o estar ali por algum tempo chama-se peregrinar. Então, o estar naquele lugar, somos peregrinos. Peregrino, aquele que sai de um lugar, numa viagem, chega num certo lugar. Antes de chegar onde ele vai, ele interrompe por um tempo. Fica ali para repousar, fica ali por um certo tempo, para depois continuar com a sua caminhada. Então, nós somos como peregrinos nesta terra onde nós estamos. Nós somos como peregrinos. E como peregrinos, nós devemos saber de que maneira nos convém caminhar neste mundo. Que maneira nos convém caminhar para poder chegar ao nosso destino. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler no versículo 13 até o versículo 16. Hebreus capítulo 11, versículo 13 até o versículo 16. Sim. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, o celestial, pelo que também Deus não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Muito obrigado. A Bíblia, primeiro, a partir do versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, vai descrever os heróis da fé. Vai demonstrar como aquelas pessoas sofreram. Vai falar, começando mesmo de Abel, demonstrar como é que ele viveu. Vai falar de muitos fiéis, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele vai dizer que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sem terem recebido a promessa da vinda de Jesus. Sem terem recebido a promessa da vinda do Messias. Eles morreram ainda, sem terem recebido essas promessas. E ele diz que eles, crendo e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essas pessoas, embora tendo sofrido muito, embora tendo passado muitas dificuldades, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós sabemos que um estrangeiro, quando ele sai da sua terra para uma outra, ele, por mais que esteja naquela terra por muito tempo, ele sabe que eu não sou daqui. Ele sabe que a qualquer momento eu vou sair daqui. Ele sabe que eu aqui não gozo dos mesmos direitos como um nativo daqui. Então, ele faz suas coisas pensando, um dia tornarei. Ele faz as suas coisas pensando, um dia vou voltar para a minha terra. Vou voltar para a minha pátria. O escritor de Hebreus está a dizer que esses fiéis todos esses, Abraão, Isaac, Abel, Enoque, essas pessoas morreram na fé, não tendo recebido ainda a promessa,
Não tendo recebido a promessa, era a vinda de Jesus. Antes dele ter recebido essa promessa, eles morreram ainda na sua fé. Mas eles morreram confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles confessaram, eles viram que nós somos diferentes deste povo. Somos diferentes dos outros. Nós somos como peregrinos. Nós somos como peregrinos nesta terra, caminhando para uma outra cidade. E ele diz, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Os que dizem que são peregrinos, os que dizem que são estrangeiros, eles mostram claramente que eles ainda estão à espera de uma pátria. Se ele ainda é um estrangeiro, quer dizer que existe uma certa pátria, existe uma cidade para ele, existe um certo lugar que lhe é próprio. Então, essas pessoas confessaram que eram peregrinos, que eram estrangeiros e peregrinos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Se eles se lembrassem, se durante essa caminhada, desses que se julgavam peregrinos e estrangeiros, se eles ainda tivessem na mente de onde eles vêm, eles teriam a oportunidade de voltar. Eles podiam até voltar para lá, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Nós também hoje somos como peregrinos na terra. Nós somos como peregrinos. Estamos saindo deste mundo para uma certa cidade. Nós estamos aqui por um curto tempo. Não estamos aqui para viver para sempre. Nós somos como peregrinos nesta terra, caminhando para uma cidade eterna, uma cidade onde mora o nosso Pai, uma cidade que permanecerá para sempre. Nós somos como peregrinos nesta terra. Um peregrino não se importa em aprender os hábitos daquele lugar, porque ele vai sair em curto tempo. Um peregrino não se importa em aprender coisas daquele lugar, porque em curto tempo ele sai. E onde é que vai aplicar aquelas coisas? É verdade que ele quer aprender coisas boas dali, quer aprender a boa cultura dali, mas ele não fica muito ligado às práticas daquele lugar. Ele não se importa muito com a cultura daquele povo, em aprender, em adotar aqueles, porque ele vai sair em curto tempo. É como alguém que está numa viagem, numa caminhada. Ele apanha um carro de um lugar para outro e chega num certo lugar. Ele para por um tempo só para repousar. Ele sai do carro para ficar só um tempo e voltar. Ele não tem tempo de sair, aprender a língua que é falada ali. Não tem muito tempo para sair, perguntar como é que é a cultura dali. Por quê? Ele está numa caminhada. Ele está numa viagem. Ele é um peregrino naquele lugar. Ele está a sair daquele lugar. Um peregrino não tem muito tempo naquele lugar. Estes julgaram-se como peregrinos na terra. Julgaram-se como peregrinos, como pessoas que estão a passar naquele lugar. Não tem muito tempo a gastar naquele lugar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Pedro também fala-nos como a peregrinos e forasteiros, como peregrinos e estrangeiros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 até 19. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Um pouco aí. Ele diz, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, aquele que não faz distinção de pessoas, aquele que não escolhe, este merece, este não merece. Ele diz, se vocês invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Andai em temor durante esse tempo de peregrinação, porque Deus não vai julgar reparando a aparência de pessoas. Deus não vai julgar reparando aquilo que você parece ser. Ele vai julgar segundo a obra de cada um. E ele está a dizer, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Andai em temor durante o curto tempo que Deus vos deu aqui na terra. Andai em temor. Pedro está a dizer, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos como peregrinos na terra. Somos como peregrinos, pessoas que estão de passagem. Estamos numa viagem para o céu. Estamos numa caminhada para a eternidade.
E ele está a dizer, se vocês invocam por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, sem distinção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Devemos andar em temor durante o tempo de nossa peregrinação. Durante o tempo que Deus nos deu aqui na terra, devemos andar em temor. Versículo 18. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi rescatado da vossa má maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Muito obrigado. Ele diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas vãs que vocês foram resgatados, da vossa maneira má de viver. Não foi com coisas inúteis que nós fomos resgatados, que nós fomos perdoados. Não foi com coisas sem valor que nós fomos resgatados. Não, foi com um sangue precioso. Foi com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nós fomos libertos do pecado, que nós fomos salvos do pecado. Foi por um preço que foi pago. Foi pelo sangue de Jesus que foi pago por nós. Então, andai em temor, porque não foi com coisas pequenas que nós fomos salvos. Foi pelo sangue de Jesus. Foi derramado sangue, o preço mais alto no mundo hoje. Não existe nada que pode comprar uma vida. E foi por esta vida que nós fomos salvos. Foi pela vida de alguém, Jesus Cristo, que nós hoje alcançamos a liberdade. Então, Pedro está a dizer para andar em temor durante esse tempo da nossa peregrinação. Mesmo Pedro, capítulo 2, versículo 11. 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falarem mal de vós, como de malfeitor, glorifiquem a Deus no dia da licitação, pelas boas obras que em vós observem. Pode repetir só o versículo 11? O versículo 11. Versículos 11. 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Muito obrigado. Ele diz, rogo-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de toda a concupiscência que combate contra a alma. Pedro está a dizer, rogo-vos, eu vos peço, eu imploro-vos, que vocês possam se abster, se afastar das coisas que combatem contra a alma, das coisas que contaminam-nos, que contaminam a carne e a alma. Abstenham-se dessas coisas. Rogo-vos como a peregrinos, como a pessoas, como a estrangeiros, como a pessoas que estão somente de passagem neste mundo, que vos abstenhais das coisas que contaminam o corpo e a alma. Nós hoje se metemos em coisas que contaminam-nos, coisas que contaminam a carne e a alma, coisas que apenas podem nos levar para o inferno. Não foi para isso que nós fomos resgatados. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para uma vida santa, para uma vida sem pecado, uma vida pura diante de Deus, para alcançar a vida eterna. Nós fomos chamados para viver como Deus quer, não como nós queremos. Nós fomos chamados para viver na mesma maneira como agrada a Deus, não a nós mesmos. Por isso, Pedro está a dizer, rogo-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da vossa maneira de viver, das coisas que contaminam a carne, combatem contra a nossa carne e a nossa alma. Nós um dia daremos conta daquilo que nós fazemos aqui. Como peregrinos, não temos muito tempo a perder neste mundo. Não temos muito tempo neste mundo.
Um dia, antes nós éramos como crianças, hoje já somos crescidos, depois vamos morrer. Um dia nós vamos sair deste mundo e vamos nos esquecer que um dia estávamos aqui. Um dia vamos sair deste mundo, vamos deixar as coisas neste mundo, vamos abandonar tudo neste mundo e estaremos diante do tribunal de Cristo. Estaremos diante do trono do julgamento de Deus e ali seremos julgados por aquilo que nós fizemos neste mundo. Pedro está a dizer: rogo-vos que vos abstenhais dessas coisas. Se abster é separar-se de uma certa coisa, separar-se, retirar de nós, fazer como se nós não víssemos aquelas coisas, fazer-nos como se não tivéssemos conhecimento do que aquilo é. Nós somos como peregrinos nesta terra. Estamos buscando por uma certa cidade. Esta cidade não é nossa. Esta cidade deste mundo não vai durar para sempre. Um dia tudo isso vai acabar. A beleza deste mundo vai se acabar. A riqueza deste mundo vai se acabar. Tudo que há neste mundo um dia vai passar. Nós todos passaremos. Nós todos sairemos daqui. Alguns para a vida eterna, alguns para a condenação eterna. A verdade é que quando alguns vão para o céu, outros irão para o inferno. E no inferno sofrerão a ira de Deus, o castigo de Deus, preparado desde a antiguidade. Nós precisamos tomar decisões certas e sérias. Nós estamos numa caminhada. No Hebreus nós lemos que se aqueles tivessem memória de onde saíram, eles poderiam voltar. Nós estamos aqui caminhando com Cristo, mas ainda temos em mente o querer voltar para trás. Alguns acabam voltando para trás porque não colocam em mente para onde vão. A cidade para onde nós vamos é a melhor do que esta terrena. A cidade para onde nós vamos é a melhor do que esta. Esta é temporal, esta vai passar. Mas Cristo nos preparou uma cidade que vai durar para sempre. Nós precisamos lutar para entrar por aquela cidade. Jesus mesmo diz que o reino dos céus é tomado por força. Nós precisamos nos esforçar para entrar naquele reino. Precisamos de nos esforçar para entrar no reino celestial. Nós somos peregrinos aqui porque buscamos uma cidade no céu. Somos peregrinos aqui na terra porque buscamos uma cidade celestial. Nós somos como peregrinos na terra. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Aliás, Hebreus 13, versículo 14. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus diz, o escritor de Hebreus diz, que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a vindoura. Estamos numa cidade que não é permanente. Esta cidade não é, este mundo não é permanente. As coisas que estão aqui não são permanentes. Ele diz, porque não temos cidade permanente aqui, mas buscamos a vindoura. Nós devemos nos preparar porque esta cidade não é permanente. Esta cidade não é permanente. Nós estamos buscando por uma cidade que permanece para sempre. Uma cidade eterna. Uma cidade onde nós vamos. Uma cidade eterna. Onde tudo está preparado por Deus. O próprio Deus, o dono de tudo, preparou-nos uma cidade. Uma cidade onde apenas terão acesso os santos, os fiéis, os que guardarem firme a palavra de Deus. Apenas aqueles que forem fiéis a Deus. Os que decidirem de coração abandonar a mentira, abandonar os pecados deste mundo e se entregar de coração a Deus, eles terão acesso à vida eterna. Eles terão acesso à cidade eterna. Eles terão acesso ao lugar santo. Mas os que decidirem desprezar a Deus, desprezar a sua palavra, sofrerão a condenação ao inferno. Essas palavras são verdadeiras. Alguns ainda continuarão nas mesmas práticas do pecado e irão ser condenados ao inferno. Mas a vontade de Deus é que todos nós possamos nos arrepender e chegar diante dele. Mas apenas entrarão naquela cidade os que guardarem firme e fiel a palavra dele. Os que se arrependem de todo o pecado.
os que se entregam a Deus, os que se entregam de todo o seu ser, de todo o coração, os que decidem abandonar o pecado deste mundo, as coisas deste mundo, porque desejam uma cidade nos céus. Hoje, as pessoas saem de um lugar para outro, procurando melhores condições de vida. Outros vendem tudo o que têm, deixam sua família, deixam tudo e vão buscando uma outra cidade. Vão buscando melhores condições de vida, vão buscando melhores terras para viver, um lugar de paz, um lugar saudável. Talvez por ser uma boa cidade, por ser uma cidade grande, as pessoas abandonam uma coisa, abandonam sua terra, buscando uma outra cidade. Quanto mais a cidade do céu, a cidade que permanece para sempre, a cidade eterna. Não poderíamos nós deixar tudo e nos entregar para aquela cidade? A cidade pela qual Cristo morreu por nós, para que não pudéssemos perecer no inferno, mas antes entrar no seu descanso, entrar na mansão celestial. Não poderíamos nós deixar tudo deste mundo para entrar naquela cidade? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos na terra. Nós somos como peregrinos nesta terra. Buscamos uma outra cidade, a cidade onde está o Senhor Deus. Nós buscamos aquela mesma cidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Filipenses 3, 20. Que essa é a palavra. Mas a nossa cidade está nos céus, e onde também esperamos o Salvador, e o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Ele diz, mas a nossa cidade está nos céus. Quando Hebreus diz que não temos aqui cidade permanente, e Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. É de lá onde nós esperamos o Salvador. É de lá onde nós esperamos aquele que vai nos levar para a eternidade. É nos céus a nossa cidade. Mas naquela cidade não entrará qualquer um. Entrará aquele que permanecer fiel a Deus. Aquele que abandonar o pecado deste mundo. Aquele que decidir de coração abandonar as coisas deste mundo. Se entregar a Deus incondicionalmente. Deixar as pessoas falando mal. Deixando pessoas se viciando com coisas deste mundo. Se viciando com o pecado deste mundo, se entregando nas coisas deste mundo, mas você se separar dessas coisas, se separar deste mundo, para habitar com Deus no céu. O inferno é uma coisa real. Nós hoje, talvez porque habituamos muito a falar dele, levamos como uma coisa muito simples, como uma coisa fraca, mas o inferno é uma coisa real. E as pessoas que irão para o inferno sofrerão o castigo de Deus para todo sempre. O mais triste do inferno é que não há mais volta. Uma vez que a pessoa entrou para sempre. E hoje, a contagem do tempo existe porque o sol nasce e se põe. Aí nós já sabemos, o sábado já passou, hoje é domingo. Quando o sol se pôr, aí saberemos que o domingo já se foi, esperamos segunda-feira. Mas depois da morte, depois do momento que a pessoa para de respirar, depois do momento que o ar já se foi, que o espírito sai da pessoa, não existe mais contagem de tempo. Não existe mais sol. Não existe mais nenhuma contagem de tempo. Não existe relógio mais para contar quanto tempo se foi. É apenas eternidade. Não existe nenhuma contagem do tempo. A partir do momento que você começa a sofrer, é para todo sempre. Não existe mais volta no inferno. Não existe mais como sair dali. É sofrimento para todo sempre. Hoje nós dizemos, não temos cidade aqui permanente. Somos como estrangeiros nesta terra, buscando uma cidade. Arrependa-se dos seus pecados hoje, para entrar naquela cidade, antes que seja tarde. Nós estamos caminhando para uma eternidade. Jesus morreu na cruz porque Ele sabe o castigo que existe no inferno. Ele morreu na cruz, pagou por causa de nossos pecados. Éramos nós que merecíamos morrer. Somos nós que merecíamos ir para o inferno, sofrer por toda a eternidade. Mas Jesus Cristo, quando viu
o sofrimento que existe ali, quando Cristo viu o que nós passaríamos, Ele se entregou e morreu por nós. E Ele nos deu uma tarefa para viver em santidade, para viver segundo a vontade dEle. Nós somos como estrangeiros neste mundo. Somos como estrangeiros. Abandonemos os hábitos deste mundo. Hoje falamos mal de um irmão, falamos mal de alguém, fofocamos, fazemos isto e aquilo. Parece uma coisa normal, parece uma brincadeira, mas Jesus diz, de toda a palavra ociosa que os homens dizerem, um dia darão conta no dia do juízo. Nós daremos conta de cada palavra que nós falamos. Essas palavras, o que Jesus diz, Ele não mente. Ele diz que um dia daremos conta de cada palavra que nós falamos. Em Tiago ele vai dizer, quem fala mal do irmão, fala mal da lei de Deus. E quem fala mal da lei de Deus, torna-se juiz da lei de Deus. E quem somos nós para julgar? Irmãos, nós somos como estrangeiros. Somos como peregrinos nesta terra. Caminhando para uma certa cidade. Caminhando para uma certa pátria. A nossa cidade está no céu. Onde também esperamos o Mestre. Onde também esperamos o Salvador. Um dia nós morreremos. Um dia nós sairemos daqui. Chegaremos naquela cidade. Apenas os que guardarem fiel a palavra de Deus. Em Apocalipse 2, versículo 10, a Bíblia diz, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Precisamos ser fiéis até a morte. Vamos terminar em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. Somos como peregrinos na terra. 22, 15. 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem. Desculpa, começa no 14. Desculpa. 14. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Que lava. para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 15. 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são, felizes são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Para ter acesso primeiro à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. A cidade da qual nós estamos falando. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós lavamos uma certa veste, nós lavamos a roupa para poder retirar a sujidade que ali estava. Bem-aventurados que lavam suas vestes, os que lavam sua alma, os que lavam seu ser no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos torna santos. Ele diz, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham acesso à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que vão entrar na cidade pelas portas, na cidade celestial. Durante o tempo que alguém é peregrino, ele anda, repousa num lugar, mas não é ali onde ele vai permanecer. Ele repousa ali por um tempo, porque existe um lugar para onde ele vai. Nós somos peregrinos na terra, porque vamos para o céu. Somos peregrinos aqui, somos como peregrinos por um curto tempo. Por uma questão de tempo estamos aqui, mas nós estamos a caminhar para uma certa cidade, a cidade celestial, a cidade eterna, a cidade santa. E Jesus está a dizer, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo nos diz, são bem-aventurados esses, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham acesso à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E no versículo 15 ele diz, fora estarão os cães, os que ouvem a palavra hoje, amanhã voltam nos mesmos pecados. Os feiticeiros, os homicidas, assassinos, hoje tem este como amigo, este não é amigo, falo com este não. A Bíblia diz, são como homicidas. E o homicida não entrará no reino dos céus.
nós iremos perder a vida eterna por questões pequenas, questões banais, coisas temporárias, coisas curtas deste mundo. Os idólatras, os que amam, os que se adoram imagens, os que se curvam a deuses, os que vão aos curandeiros, não herdarão o reino dos céus. Os que se prostituem, os adúlteros, os que são infiéis, não herdarão o reino dos céus. Mas este livro foi escrito para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Mas o contrário é que diante de muitas alertas que nós temos neste mundo, diante de muitas exortações que nós temos, ainda existem pessoas que ouvirão a palavra e permanecerão nos mesmos hábitos, que não querem mudar, que não querem sair deles, que não desejam esta cidade. A cidade está-nos preparada e é para nós entrar naquele lugar. Importa nós escolher ou entrar ou não entrar. Mas Deus nos deu para nós podermos ser herdeiros desta cidade e participantes com Cristo Jesus. Que Deus abençoe esta palavra em nome de Jesus.